Bom dia, pessoal. Na aula passada nós falamos sobre fotossíntese, de como as plantas e os seres fotossintetizantes, perdão, eles produzem aí a glicose, né, que é um carboidrato que pode ser convertido em energia. E hoje nós vamos falar justamente sobre os processos, de como esse carboidrato ele é quebrado e transformado em energia, tá bom? E esse processo chama de respiração celular, pessoal. Respiração celular é quando você pega essa glicose, tá? Na presença de oxigênio e na presença de água, e aí você quebra isso aqui, produzindo gás carbônico, água e energia. Então é por isso que você tem que inspirar oxigênio e expirar oxigênio. Por quê? Porque você precisa de oxigênio para que as suas células façam a respiração celular. E você precisa expirar o CO2 porque as suas células liberam isso e não é necessário esse CO2 estar no seu organismo, tá bom? Então aqueles movimentos de inspiração e expiração que você aprendeu lá no oitavo ano, eles fazem sentido aqui, porque as células elas precisam de oxigênio, tá certo? Precisam de água e precisam da glicose. Então é por isso que você se alimenta, por isso que você respira, por isso que você bebe água, para no final das contas produzir o quê? Energia, tá bom? Que é o ATP. A respiração celular, pessoal, ela tem 3 etapas. A glicólise, que é a quebra da glicose, tá? Toda vez que tiver esse sufixo lise, tem a ver com quebra. Então, glicólise, quebra da glicose. Ciclo de Krebs é o conjunto de reações, tá? Um ciclo de várias substâncias e que vai formar aí o gás carbônico, água e 2 receptores de hidrogênio, que é o NADH2 e o FADH2, tá bom? E na terceira etapa nós temos a cadeia respiratória, que é onde entra o oxigênio de fato, e você tem a produção das moléculas de energia, que é o ATP, tá bom? E esse aqui, pessoal, é o resumão do que é respiração celular. Temos aqui a glicólise, ó, que acontece no citosol, no citoplasma. Você pega a glicose e quebra ela em 2 ácidos pirúvicos. Essa reação vai produzir o quê? 2 NADH, além do ácido pirúvico. E também gera 2 ATPs, tá bom? Essa energia aqui é produzida já na glicólise também. Depois desse ácido pirúvico, tá? Ele entra num ciclo que nós chamamos de ciclo de Krebs, tá? Ele é transformado em acetilcoenzima e aí ele entra no ciclo de Krebs, onde ele produz 2 ATPs e ele produz aqui também NADH e FADH2, além daqueles 2 NADHs produzidos na transformação de ácido pirúvico em acetil-CoA e dos 2 NADHs que foram produzidos lá na glicólise. E tudo isso, todos esses NADs e esses FADs vão para onde? Para a cadeia respiratória. E aí cada NADH ele é capaz de gerar 2 ou 3 ATPs, enquanto esse FADH2 aqui, ele gera apenas 1 ATP. E aí, no final das contas, você tem a produção aí de 30 moléculas de ATP, que são moléculas de energia. Perceba que na fotossíntese, toda a energia produzida na fotossíntese era basicamente para pagar, né, o ciclo de Calvin. Mas aqui não, a energia aqui é para disponibilizar para toda a célula. Então, por isso que as células vegetais elas não possuem apenas cloroplasto, elas possuem cloroplasto e possuem mitocôndria. Por quê? O cloroplasto produz a glicose, a mitocôndria quebra a glicose e produz energia. Tá bom? Então, resumão da respiração celular é essa imagem aqui. E aí eu vou falar agora de cada processo, tá, pessoal? Separadamente, tá? Para a gente conseguir detalhar melhor. A glicólise, pessoal, como eu disse, é aquela fase em que você pega glicose, tá? Uma molécula de 6 carbonos, tá? E aí você pega a glicose e você quebra essa glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, tá bom? E aí você tem a confecção aí de 2 moléculas de ATP, tá bom? Então, para que você quebre a glicose em 2 ácidos pirúvicos, você gasta 2 ATPs, mas depois você produz 4 ATPs. Então, 2 ATPs aqui vão ser utilizados aqui, tá bom? Para pagar, tá, esse processo de você quebrar a glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. E também, ó, existe a formação aqui dos 2 NADHs, tá bom? Cada NADH será responsável por produzir aí depois, tá, as moléculas de ATP. Bom, depois temos o ciclo de Krebs, pessoal. Aquele ácido pirúvico, ele vai se transformar em acetil-CoA, tá bom?
E nesse processo vai ter a liberação de quê? De NADH, tá? E aí esse acetilcoenzima ele vai entrar num ciclo de 6 carbonos, liberar CO2. Depois ele entra num ciclo de 5 carbonos e libera mais NADH, tá bom? E depois ele entra num ciclo de 4 carbonos, onde ele libera ATP e mais CO2. Por fim, ele volta para o acetil-CoA, liberando FADH e NADH novamente, tá bom? E por fim temos a cadeia respiratória, pessoal, onde todos aqueles NADHs e FADHs, eles são receptores de hidrogênio, então eles estão cheios de hidrogênio. E o que vai acontecer? Essas moléculas elas vão liberar esse hidrogênio, e aí na liberação desse hidrogênio, o que vai acontecer? Você vai ter a produção de ATPs. E aí, para liberar esse hidrogênio, você libera esses elétrons. E aí, esses elétrons eles são carregados pelos citocromos. E aí, esses citocromos vão decaindo o nível energético, mas eles vão levando esse nível energético para onde? Eles vão levando essa energia para a produção de moléculas de ATP, tá bom? E aí entra o oxigênio, tá bom, pessoal? O oxigênio ele entra aqui, ó, para que esses hidrogênios eles não fiquem livres, como radicais livres. Então o oxigênio, o gás oxigênio, ele entra para justamente reagir com esses hidrogênios e formar água, tá bom? Então para que não deixe a célula tóxica. Então você respira, no fim das contas, para que as suas células não fiquem tóxicas, para que você não fique com excesso de íons de hidrogênio que vão elevar a acidez também da sua célula. Então o ar que você respira, no fim das contas, é para manter o pH da célula e não deixar ela tóxica, tá bom? E aí você pega esse oxigênio para reagir com os hidrogênios e aí você forma as moléculas de água, tá bom? Então o hidrogênio da sua respiração sistêmica, né, pulmonar, ele vai ser utilizado lá na respiração celular para formar água, tá bom? Fermentação, pessoal. Fermentação tem tudo a ver com respiração celular porque ela é um tipo de respiração, só que é respiração anaeróbica. Não envolve oxigênio, enquanto a respiração celular é uma respiração aeróbica, que envolve oxigênio. E a fermentação ela para na glicólise, pessoal. Você tem a glicose, e a glicose ela é quebrada em ácido pirúvico, beleza? E produz ATPs. Só que para por aqui. Produzir o ácido pirúvico, dependendo do tipo de micro-organismo que fizer isso, você tem duas vias. Ou você vai ter a fermentação lática, ou você vai ter a fermentação lática, tá bom? Ou você vai ter também a fermentação alcoólica, que não está na imagem que eu coloquei aqui, tá bom? Lática é quando você tem, por exemplo, a produção de iogurte, queijo e etc. E alcoólica é quando os micro-organismos eles quebram o açúcar, né? E aí, por fim, eles produzem o álcool, tá bom? Então, a fermentação é simplesmente a glicólise e ponto final. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem utilizar o Mural, o YouTube ou perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.